Começar, né? Bem, antes de nós darmos início aos nossos estudos da tarde de hoje, temos que dar alguns avisos. O primeiro é que agora nós vamos ter um primeiro recesso e só vamos, um pequeno recesso, e só vamos voltar no dia 2 de agosto, porque temos alguns compromissos a serem feitos no mês de julho. Queremos também falar sobre a feijoada beneficente em prol do Lar Espírita Pedro e Paulo, que será no dia 19 de julho. A feijoada poderá ser retirada lá, das 11h30 às 14 horas. R$40, o preço é muito acessível, quase de graça, 2 marmitex. Um marmitex de feijoada e um marmitex de arroz, couve e laranja, ao que nos parece. Então, é uma feijoada beneficente e nós estamos aí oferecendo os convites. Aqueles que quiserem poderão adquirir por Pix, embora não possam estar presentes. Aqueles que adquirirem por Pix, nós encaminharemos os convites às famílias carentes, às famílias que todos os dias estão lá conosco, buscando almoço, buscando janta, porque às vezes algumas pessoas de outras cidades querem cooperar. E o Pix pode ser feito em nome da Casa Espírita Bittencourt Sampaio. O outro aviso é aquele de sempre, é a nossa propaganda, né? Clube do Livro Espírita Padrinhos do Dr. Inácio Ferreira. Aqueles que se tornarem sócios, colaboradores, receberão mensalmente, sem tarifas postais, um livro novo. Um livro editado pela LEP de Uberaba ou pela Didier de Votuporanga, como também por outras editoras. O livro do mês de junho, por exemplo, foi Cartas de uma Morta, de Maria João de Deus. O livro ele é editado pela LAC, Livraria Allan Kardec Editora, um dos primeiros livros da Lavra Mediúnica de Chico Xavier. E, na medida do possível, nós também iremos distribuir livros da Lavra Mediúnica de Chico Xavier. Agora, o nome do Clube do Livro é Padrinhos do Dr. Inácio Ferreira. Agora, no mês de julho, devemos ter um lançamento do Dr. Inácio Ferreira, muito interessante, A Reencarnação para Adolescentes. É um livro no qual o Dr. Inácio Ferreira procura explicar a reencarnação para adolescentes de 9 a 91 anos de idade. Interessante que o livro foi escrito devido a uma pergunta que foi endereçada ao Dr. Inácio, perguntando a ele, uma adolescente de 13 anos de idade, perguntando a ele o que é a reencarnação. Não sabia o que é a reencarnação. Então vejamos que nós temos muito trabalho ainda a ser feito, né? Perguntando a ele o que é reencarnar, o que é a reencarnação. E ele respondeu com um livro acessível, um livro muito interessante,
será muito interessante, principalmente para os estudos de mocidade, os estudos em geral. Bem, nós vamos dar sequência ao estudo que nós estamos fazendo, recorrendo ao capítulo 17 de O Livro dos Médiuns, Formação dos Médiuns, com os subtítulos Desenvolvimento da Mediunidade, Mudança de Escrita, Perda e Suspensão da Mediunidade. Nós estamos estudando com Allan Kardec a questão da mediunidade. Agora, é muito interessante fazermos uma observação. Vejamos bem, o Espiritismo não era conhecido antes da codificação. O Espiritismo passou a ser conhecido dos homens depois da codificação, depois da publicação do Pentateuco. Mas notemos o seguinte: os espíritos que ditaram a codificação, eles já conheciam. Eles já conheciam os assuntos abordados. O Espiritismo veio do mundo espiritual. Ele já era conhecido dos espíritos. Por exemplo, sobre a Terra, praticamente ninguém conhecia mediunidade. Muitos exerciam as suas faculdades mediúnicas, no entanto, sem saber. Não tinham conhecimento maior. Inclusive, Allan Kardec cria uma terminologia. A palavra médium foi uma palavra aventada por Allan Kardec. Ele estudou a problemática da obsessão, separando mediunidade de obsessão, porque a mediunidade existe desde sempre. O Espiritismo está em a natureza. O Espiritismo existe desde sempre. Existe em outros mundos. Existe em outras esferas. Mas era desconhecido na Terra. Um mundo de provas e expiações. Era desconhecido da humanidade encarnada. E os espíritos que ditaram a codificação, eles demonstram um conhecimento anterior, um conhecimento muito grande. Vejamos, nós passamos a conhecer a doutrina a partir da codificação, ou recordar. Como dizia Platão, aprender é recordar. Pode ser que antes de estarmos reencarnados, pode ser que nós já tenhamos tido algum contato com a doutrina no mundo espiritual. Provavelmente os pioneiros do espiritismo, eles tiveram sim, mas alguns de nós estamos tendo pela primeira vez. Pela primeira vez é que nós estamos tendo contato. Pela primeira vez é que nós estamos interpretando ou tentando interpretar o Evangelho de Jesus, porque até então nós sabemos aqui no Ocidente, a Igreja Católica proibia que o Evangelho fosse estudado, proibia as discussões, as perguntas eram proibidas.
em torno da vida além da morte. Portanto, todos nós somos iniciantes, aprendizes, em todos os temas, em todos os assuntos. Nós mesmos, os médiuns, pouco sabemos de mediunidade. Pouco sabemos de mediunidade. Quem mais sabe, pouco sabe. Nós temos ainda muito que caminhar, muito que aprender. Aqui, no item 205, há algo interessante. Aliás, o livro todo é interessante. Mas quando nós falamos que é interessante, é para chamar a atenção. Para evitar tentativas inúteis, podemos interrogar por um outro médium um espírito sério e adiantado. Mas é de se notar que quando fazemos aos espíritos a pergunta para saber se somos ou não médium, habitualmente é a pergunta que quase todos fazem, principalmente quando chegam à casa espírita. Eu sou ou não sou? Eu sou ou não sou? Agora, é evidente, se a própria pessoa não sabe se é, fica difícil um terceiro saber por ela, não é? Para saber se somos ou não médiuns, eles respondem quase sempre afirmativamente. O que não impede que os ensaios sejam frequentemente infrutíferos. Por que os espíritos sempre respondem afirmativamente ou afirmativamente? Porque todos nós somos portadores de faculdades mediúnicas, como nos fala o Dr. Inácio Ferreira. Todos nós somos dotados de glândula pineal. Não há ninguém que não seja dotado da chamada epífise, ou glândula pineal, que é a considerada glândula da mediunidade. É a considerada glândula da mediunidade através dessa glândula que é do tamanho de uma ervilha e que fica localizada no centro, praticamente no centro do cérebro. Daí vem também aquela denominação dos esotéricos, terceira visão, localizando essa terceira visão aqui no frontal, no meio do frontal, isso tudo intuitivamente, né? Intuitivamente. Então, os espíritos frequentemente afirmam que todos nós somos portadores de faculdades mediúnicas. Como Chico também dizia, e que todos nós podemos trabalhar. Podemos e devemos trabalhar a nossa espiritualidade. Porque nós achamos que desenvolver mediunidade é desenvolver o espírito que nos acompanha. No entanto, é desenvolver o espírito próprio. É desenvolver a nós mesmos, de vez que nada nos vem de graça. E aqui nós precisamos fazer uma consideração em torno da palavra dom. Porque muitos interpretam a palavra fulano tem o dom da mediunidade. Nós ficamos com a impressão de que a mediunidade foi concedida graciosamente. Graciosamente, não. Ninguém obtém dom gracioso. Todos os dons, eles são frutos do esforço perseverante através das vidas sucessivas.
Pode ser que nós estejamos agora efetuando apenas uma iniciação. Estamos em nossa iniciação. Iniciação, ou seja, nos primeiros passos. Esses passos, eles continuarão a serem dados. Nós costumamos dizer, Chico Xavier não nasceu Chico Xavier. Ele não foi escolhido aleatoriamente. Chico Xavier, ele se fez Chico Xavier ao longo das existências múltiplas e deve ter custado muito a ele. Porque todo chamado dom custa muito. A aquisição, qualquer conquista, custa muito. E é fruto da perseverança, ou seja, daqueles que não desistem e daqueles que se contentam hoje com as suas limitações. Porque existem muitos que não se contentam com as suas limitações. E desistem. Desistem do esforço, não compreendem que é um processo. A evolução é um processo. Então é o que diz aqui Allan Kardec. Eles respondem quase sempre afirmativamente, o que não impede que os ensaios sejam frequentemente infrutíferos no campo da psicografia. Às vezes são infrutíferos no campo da psicografia, como Kardec está dizendo, mas podem não ser infrutíferos no campo da psicofonia. E existe uma espécie de mediunidade, que é a do médium passista, ao alcance de todas as pessoas de boa vontade, porque o passe, em essência, é doação de boa vontade. É uma transfusão de energias fisiopsíquicas. Para que nós possamos cooperar como médiuns passistas, nós não precisamos da obtenção de nenhum diploma. Nós não precisamos nem mesmo nos submeter a um curso. Por exemplo, a que curso se submeteram os pioneiros do Espiritismo? Eram médiuns curadores por excelência. E mal sabiam assinar o próprio nome. Não possuíam a bibliografia que nós temos hoje. Uma vasta bibliografia. Em muitos centros espíritas no interior, com dificuldade, às vezes chegava um exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo, às vezes um outro exemplar do Livro dos Espíritos, e, no entanto, eram médiuns extraordinários, psicofônicos, clarividentes, clareaudientes, às vezes médiuns de efeitos físicos, doadores de ectoplasma para os fenômenos de efeitos físicos. Isto se explica naturalmente. Fazemos ao espírito uma pergunta geral, ele responde de uma maneira geral. Sou médium? Sim, você é médium. Mas convém completarmos a resposta. Porque senão a pessoa, como ela não entende e habitualmente não estuda, porque são poucos aqueles, infelizmente são poucos aqueles que estudam ou se esforçam para estudar, são poucos aqueles que estudam e se esforçam por estudar. Eu, às vezes, chegava no lar espírita de Lázaro, aqui na periferia de Uberaba, 2 irmãos, João e Lázaro.
eram praticamente analfabetos. Mas eu sempre os encontrava à mesa, com todas as dificuldades que eles tinham no campo da leitura, eles estavam lá, lendo, tentando ler, liam com dificuldade, mas estavam lá, tentando ler, tentando compreender. Ora, como sabemos, nada é mais elástico do que a faculdade mediúnica, pois que ela pode apresentar-se sob as mais variadas formas, em graus muito diversos. Quase todo médium aspira, vamos dizer, à faculdade mecânica ou à faculdade inconsciente. Ela é raríssima. A faculdade mecânica é raríssima. E quase todo médium deseja ser médium inconsciente. Porque surge aquela clássica pergunta: mas como é que eu vou saber? Como é que eu vou distinguir o que é meu do que é do espírito? Você pode deixar essa pergunta de lado, porque você nunca vai saber. Você pode deixar essa pergunta de lado, porque nesta existência dificilmente nós vamos saber. Dificilmente nós vamos separar, porque os psiquismos se misturam. Mediunidade é pensamento a pensamento. Se o espírito se comunicar por nosso intermédio, ele há de se valer de nossos conhecimentos, até mesmo do nosso conhecimento de gramática, do nosso conhecimento de idioma, ou do idioma em que ele deseja se expressar. Mas existem médiuns dotados de faculdades mecânicas? Sim, mas são raros. A maioria é consciente. E alguns são semimecânicos ou semiconscientes. Eu gosto muito de uma frase de Emmanuel, que está no livro Seara dos Médiuns. Emmanuel fala que ser médium é ser ajudante do mundo espiritual. Agora, os médiuns, muitos médiuns, pela sua descrença, desajudam. Muitos médiuns, pela sua insegurança, desajudam. Muitos médiuns, porque têm um grau de exigência excessivo, desajudam. Agora, claro, nós precisamos de ter bom senso e saber até onde estamos atuando com sinceridade, até onde estamos atuando com honestidade, até onde nós não estamos mistificando. É como fala o Dr. Odilon Fernandes. Em mediunidade, muitos se preocupam com o animismo e esquecem a mistificação. O animismo é comum na faculdade mediúnica de efeitos intelectuais. O animismo é comum. A mistificação, não. A mistificação é do espírito que quer enganar, é do espírito mentiroso. A mistificação é do médium também, que está buscando autopromoção, está buscando holofote ou buscando qualquer coisa neste sentido. A mistificação deve ser combatida. O animismo faz parte, porque é a alma do médium. É a alma do médium com a alma do espírito. Há uma diferença sutil, né, que Kardec faz.
Quando está encarnado, o espírito é chamado alma, que anima o corpo. Mas nós podemos também falar que o espírito tem uma alma, que ele é alma, que o espírito é alma, porque ele também anima o perispírito, ou anima o corpo perispiritual, pois que ela pode apresentar-se sob as mais variadas formas e em graus muito diversos. Podemos então ser médiuns sem que o percebamos e no sentido que não é o que julgamos, ou que não é o que queremos. Muitos seriam ótimos médiuns de incorporação, mas querem a psicografia. Querem a psicografia. Muitos seriam excelentes médiuns passistas, mas querem a clarividência. Ou seja, querem além de suas atuais possibilidades. De suas atuais possibilidades psíquicas. É como fala também o Dr. Odilon Fernandes, que existem muitos médiums que se acreditam ser mais médiums do que são. É um problema. É um problema. Porque aquele que quer ser mais médium do que é, ele extrapola. Ele extrapola, se expõe ao ridículo e termina por expor também a doutrina ao ridículo. Porque as pessoas não sabem separar o espiritismo do espírita. O espírita é uma coisa, o espiritismo é outra coisa. O espiritismo é uma doutrina santa, é uma doutrina que revive o evangelho do Cristo, é o cristianismo redivivo. Agora o espírita não. O espírita é um espírito de porco. Está tentando melhorar. Quase sempre é um espírito de porco que está tentando melhorar. E que não pode ver um palco, porque tem muitos complexos. Tem muitos complexos, carrega muitos complexos dentro de si. Não pode ver um palco que quer ser artista. Tem vontade de ser artista, não é? Vai apanhar, vai sofrer. Vai apanhar, vai sofrer, vai deixar a mediunidade, vai ser deixado pelos bons espíritos, vai atrair a presença dos espíritos obsessores. Aí vai acontecer muita coisa. A esta pergunta vaga, sou médium? O espírito pode responder sim. A esta outra, mais precisa, sou médium escrevente? Ele pode responder não. Ele pode responder não. É preciso levar em conta também a natureza do espírito que interrogamos. Porque o espírito não detém toda a sabedoria. Existem espíritos que sabem muito menos que nós. Estamos encarnados. Existem espíritos que sabem menos do que nós, que estamos aqui na Terra, que estamos encarnados. Então, quando interrogamos um espírito, nós precisamos saber, ter uma ideia, se a palavra daquele espírito merece ou não merece crédito, ou até onde merece crédito. Existem algumas pessoas que se aborrecem conosco, porque quando as pessoas nos fazem determinadas perguntas no campo da mediunidade, elas querem ouvir a resposta que querem ouvir. E quando a resposta contraria um tanto aquilo que elas desejam ouvir, elas ficam contrariadas. Por exemplo, eu já fui procurado, há muitos anos atrás, já fomos procurados por médiuns que nos disseram assim, como é que você faz? Como é que psicografa?
qual é o caminho das pedras? Eu disse, eu não sei. Não sei qual é o caminho das pedras. Eu nem sei por que caminho caminhei. E nem sei por que caminho estou caminhando. Eu não sei dizer qual é o caminho das pedras. Talvez Jesus Cristo saiba. Mas nós não sabemos. É preciso levar em conta também a natureza do Espírito que interrogamos. Deles há tão levianos e tão ignorantes que respondem à torta e à direita, como verdadeiros estouvados. Isso também encarnado. Espíritas encarnados respondem à torta e à direita às vezes. Por isso recomendamos dirigir-se a espíritos esclarecidos, que respondem em geral de boa vontade a essas perguntas e indicam o melhor caminho a seguir se há possibilidade de êxito. Por exemplo, nós tivemos oportunidade de trabalhar muitos anos com Chico Xavier. E de vez em quando a gente vê na mídia social, surge um ou outro médium dizendo, aprendi com o Chico me ensinou. Eu digo a vocês o seguinte, o Chico nunca me falou nada a respeito de mediunidade. Nunca me falou, faz assim ou faz assado. Nunca. Eu também nunca perguntei. Ele nunca me disse nada, você tem que fazer assim, tem que ser assim. Não, eu também nunca perguntei. Correu tudo de maneira natural. Tudo assim, de maneira natural. Então, essas pessoas que dizem, o Chico me ensinou, não é verdade. O Chico nunca ensinou mediunidade a ninguém. Ele nunca ensinou mediunidade a ninguém. Os médiuns que falam isso por aí, no Facebook, etc., estão mentindo, são mentirosos. Estão buscando se aproveitar do nome de Chico Xavier. Porque o Chico nunca ensinou ninguém a ser médium. Ele ensinava a trabalhar. Ele recomendava trabalhar. Vamos trabalhar. E trabalhar para ele era fazer o bem, fazer a caridade, visitar os pobres, trabalhar na divulgação da doutrina, distribuir uma mensagem, visitar alguém, transmitir um passe. Vamos trabalhar. Era o que ele sempre dizia. Por isso recomendamos dirigir-se a espíritos esclarecidos, que respondem em geral de boa vontade a essas perguntas e indicam o melhor caminho a seguir se há possibilidade de êxito. Vejamos, pelo que está escrito aqui por Allan Kardec, nós percebemos que realmente os médiuns não estudam, porque todas as respostas estão aqui. Todas as indicações estão aqui. O meio que frequentemente dá bom resultado consiste em empregar como auxiliar momentâneo um bom médium escrevente, flexível, já desenvolvido. Se ele pousa a mão ou seus dedos na mão que deve escrever, nós temos que levar em conta o tempo em que Kardec escreveu assim. Ele escreveu no tempo das cestinhas. Ele escreveu no tempo das cestas escreventes. Então, assim como o médium pousava a mão sobre outra mão, ele achava que poderia ser útil, porque assim como ele pousava a mão sobre a cestinha e a cestinha se movimentava, não é? Se ele pousa a mão ou seus dedos na mão que deve escrever, é raro que esta não o faça imediatamente. E às vezes também o faz sob sugestão. Porque eu nunca vi isto.
Um médium, para sempre ser médium, tem que ter um outro com a mão em cima da mão dele. Já imaginamos isso? Um médium, para ser médium, tem que ter um outro médium com a mão em cima da mão dele. Muitos escrevem, às vezes, por sugestão, não é? Compreendemos o que se passa nessa circunstância. A mão que segura o lápis torna-se um como apêndice da mão do médium, como seria uma cestinha ou uma prancheta. Mas isto não impede que este exercício seja muito útil quando o podemos empregar, pois que frequentemente e regularmente, repetido, ajuda a superar o obstáculo material e provoca o desenvolvimento da faculdade. O que auxilia o desenvolvimento da faculdade da escrita ou da psicografia é o exercício. É o exercício. E, às vezes, exercício longo. Nós ainda temos conosco os cadernos em que nós, durante muitos anos, exercitamos. Habitualmente não falamos no assunto, porque o Chico dizia que ele exercitou durante muito tempo, e quando a gente também fala que exercitou durante muito tempo, as pessoas acham que nós estamos querendo copiar o que o Chico disse. Mas nós temos os cadernos como prova que durante muitos anos exercitávamos. Durante muitos anos exercitamos. Eu não saberia dizer durante quantos anos. Mas foi durante muito tempo. Desde os 18 anos de idade. E nós só fomos publicar o primeiro livro mediúnico com 32 anos de idade. Foi em 1984. Foi justamente o livro Fé, em parceria mediúnica com Chico Xavier. O livro Fé, ele nos convidou, porque eu não me atreveria a pedir ele a parceria. Seria absoluta falta de autocrítica. Absoluta falta de autocrítica. Mas desde os 18 anos nós escrevíamos aqui. Ó. Escrevíamos aqui. Mas o primeiro livro só foi publicado em 1984. Nós estávamos com 32 anos de idade. Quantos anos, então? 16 anos? 16 anos. Mais ou menos, não é? Agora, infelizmente, existem pessoas que estão há 16 semanas ou 16 meses, já querem publicar. A doutrina é livre. A doutrina é livre, mas nós precisamos ter autocrítica também, não é? Basta ainda algumas vezes magnetizar fortemente com esta intenção o braço. Kardec era magnetizador, não é? Então ele acreditava muito no magnetismo. Basta ainda algumas vezes magnetizar fortemente com esta intenção o braço e a mão daquele que quer escrever. Frequentemente, mesmo o magnetizador se limita a colocar sua mão na espádua e temos visto quem escreve prontamente sob esta influência. Mas esse tempo passou, esse período passou. Foi no começo. O Livro dos Espíritos surgiu em 1857. O Livro dos Médiuns em 1861. Em 1861. Surgiu o Livro dos Médiuns. Quanto tempo! O mesmo efeito pode igualmente se produzir sem nenhum contato e somente pelo fato único da vontade. Concebe-se sem dificuldade que a confiança do magnetizador em sua própria força para produzir este resultado deve desempenhar aqui um grande papel,
e que um magnetizador incrédulo teria pouca, se não nenhuma ação. O concurso de um guia experiente é, além do mais, muito útil para fazer com que o principiante observe uma série de pequenas precauções. É muito comum que, no início do desenvolvimento mediúnico, por exemplo, da psicografia, o médium receba muitas orientações para si mesmo, de seu guia espiritual. Agora, muitos querem que o seu guia espiritual seja Eurípides Barçanufo, ou seja Bezerra de Menezes. Não aceitam. Não aceitam que seja um espírito, vamos dizer, que não tem na Terra, sobre a Terra, uma identidade conhecida. Uma identidade conhecida. Aí fica muito difícil, não é? Fica muito difícil. Nós já vimos aqui nas semanas anteriores que o nome não tem importância. O que tem importância é o conteúdo. A mensagem pode até nem vir assinada. O que importa é o conteúdo. Pode vir lá apenas um amigo espiritual, um companheiro, um defunto. O que interessa é o conteúdo, não é? Porque existem defuntos que escrevem mensagens mais substanciosas do que os supostos Eurípides Barçanufo que andam por aí. Né? É sobretudo para esclarecê-los sobre a natureza das primeiras perguntas e a maneira de fazê-las. Seu papel é o de um professor que se dispensa logo que se está habilitado. Vejamos bem, Chico fala que Emmanuel apareceu na vida dele em 1931. Mas antes de Emmanuel surgir na vida dele, assim, ostensivamente, porque, claro, Emmanuel acompanhou Chico Xavier desde o berço, até antes. São espíritos afins, espíritos ligados, não é? Mas, oficialmente, ele apareceu em 1931. Antes disso, antes de 1931, Chico já recebia mensagens de diversos espíritos. Temos aí que já foi publicado o primeiro livro, com seus exercícios, não é? Temos aí o Parnaso de Além Túmulo, que surgiu em 32. São mensagens que o Chico recebeu em 1930, em 1931, antes do aparecimento de Emmanuel. Aqui nesse parágrafo, que será o último, um outro meio que muito pode contribuir para o desenvolvimento da faculdade consiste em reunir um certo número de pessoas, todas animadas do mesmo desejo e da comunhão de intenções, que todas simultaneamente, no silêncio absoluto e com um religioso recolhimento, experimentem escrever, fazendo cada uma um apelo ao seu anjo da guarda ou a um espírito simpático qualquer. Uma delas pode igualmente fazer, sem designação especial e por todos os membros da reunião, um apelo geral aos bons espíritos, dizendo, por exemplo, em nome de Deus Todo-Poderoso, nós pedimos aos bons espíritos que se comuniquem pelas pessoas aqui presentes. Às vezes acontece, às vezes não acontece. É raro que entre o número não haja os que deem prontamente sinais de mediunidade, ou mesmo escrevam correntemente, em pouco tempo. Há um livro também que nós gostaríamos de indicar, além, claro, dos livros do Chico Xavier, há um livro do professor Herculano Pires, Mediunidade, Vida e Comunicação, ao que nos parece, o subtítulo. Ele faz lá um estudo interessante
ele falando sobre a mediunidade estática e sobre a mediunidade dinâmica. Mediunidade estática é aquela em que o médium experimenta a influência ou a influência esporádica dos espíritos, mas que, vamos dizer, não vai adiante. Ao passo que a mediunidade dinâmica é aquela mediunidade que vai adiante. Ela começa e continua, e segue, vai adiante. Então é muito interessante esse livro do professor Herculano Pires. Como de resto, todas as obras mediúnicas de Chico Xavier trazem informações muito importantes. Um livro que é muito pouco citado de Chico Xavier é justamente o livro intitulado Emmanuel, no qual há orientações muito interessantes para os médiuns. É um livro que trata de diversos assuntos, mas também trata do tema mediunidade. É um livro muito bom. É um livro que poucos leram ou levam em consideração, porque vem o título lá. Emmanuel pensam que é uma biografia, e não é uma biografia. Não se trata de biografia. Até nós vamos ver se mais para o final do ano nós conseguimos também colocar este livro no clube, sendo possível, acessível também o preço, porque algumas editoras têm um preço um tanto elevado em seus livros. Compreende-se facilmente o que se passa nesta circunstância. As pessoas unidas por uma comunhão de intenção formam um todo coletivo, cuja força e sensibilidade se acham acrescidas por uma série de influência magnética que ajuda no desenvolvimento da faculdade. É quando nós nos reunimos em grupo para orar. Quando nós oramos em grupo, né? A oração em conjunto, vamos dizer, a força de um se soma à força de outro, e assim sucessivamente, né? Entre os espíritos atraídos por este concurso de vontades, há os que se encontram nos assistentes, o instrumento que lhes convém. Se não é um, será outro, e aproveitam. Este meio deve, sobretudo, ser empregado nos grupos espíritas, aos quais faltam médiuns, ou que não os tenham em número suficiente. Bem, aqui nós temos muitas orientações. O livro dos médiuns é a Bíblia da mediunidade, se assim podemos chamar, podemos nos expressar. É um livro que todo médium deve ler e estudar. Mas devemos ler e estudar também levando em conta a época em que alguns assuntos foram escritos. Alguns assuntos foram escritos, né? Quer dizer, foi no século XIX, quando tudo estava começando. E algumas orientações eram dadas para aqueles que estavam começando, evidentemente, né? E que não tinham nenhum conhecimento, absolutamente não tinham conhecimento de nada. Alguns se reuniam aleatoriamente e às vezes até ficavam com certas perturbações, porque atraíam a presença de espíritos infelizes, de obsessores. Isso tudo pode acontecer. Bem, nós vamos encerrar por aqui para não entrar num assunto novo, que nós entraremos em agosto, não é? Em nossa primeira reunião, dia 2 de agosto.
de vez que o mês de julho vai ser um mês, a espírita não tira férias. Nós vamos ter outras tarefas, aproveitando que o mês de julho é um mês que nos possibilita empreender viagens, né? E nós vamos pedir agora ao Sérgio para que encerre a nossa Quando acordo de manhã sem direção, a tristeza de uma noite mal dormida, quando vejo que vem vindo a solidão, eu me sinto em um beco sem saída. Vem aquela mão amiga me tocar, e essa voz que fala manso ao meu ouvido, me pedindo com ternura para não desesperar, que as portas pouco a pouco vão se abrindo. Ele deu sol entardecer, ele deu a noite, a madrugada, deu um filho seu para nos proteger e ensinar o rumo da estrada. Ele deu sol entardecer, ele deu a noite, a madrugada, deu um filho seu para nos proteger e ensinar o rumo da estrada. Todo dia eu agradeço por viver e por ele pôr as mãos no meu destino, por me dar tanto e tão pouco receber e manter meu coração sempre menino, por me dar inspiração para escrever e essa voz para cantar por esse meu povo, pela sensibilidade e humildade para entender que o trabalho faz de mim um homem novo.